Olá, galerinha do sexto ano, saudações matemáticas a todos, beleza? Galera, hoje nós vamos dar sequência no conteúdo de números racionais, no estudo das frações, que na semana passada teve a presença do professor Edson. Eu vou dar sequência nesse conteúdo, tudo bem? Hoje nós vamos falar da comparação de frações que está lá no volume 3 do seu material didático, página de número 14. Vou te mostrar como é que a gente pode comparar frações, tudo bem? São 3 situações para que a gente possa varrer todas as possibilidades de comparações de frações, tudo bem? Vamos começar com o primeiro caso aqui. A situação está no seu livro na página 14 e diz o seguinte, que Rafael tomou 3/4 do copo de leite. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 copos aqui, já desenhei esses 2 copos. Vamos tentar representar isso. Esse copo aqui, vamos colocar que seja o copo que ele tomou o leite. Só que ele não tomou o copo todo, ele só tomou 3/4 do copo. Então esse outro copo aqui, eu vou colocar como sendo o copo da sobra. Né? Houve uma sobra de leite aí nesse copo. Eu olhando para o número, eu percebo que a presença dessa fração aqui está 3/4. Ou seja, esse copo de leite ele foi dividido em 4 partes. Vamos colocar aqui, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte aqui, ó. Eu vou só colocar aqui, ó, para que você possa perceber as 4 partes do copo de leite. Tá? Essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Vou fazer a mesma coisa nesse outro copo bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou fechar aqui, ó. De novo, bem aqui, ó. Só para tirar esse valor aqui, 1 parte, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o copo da sobra. Bacana? Beleza, galerinha. Agora, eu dividi o meu copo em 4 partes. Tá aqui, ó, 4 partes. Dessas 4 partes do copo, o Rafael tomou 3. Então, significa que ele tomou o leite contido nessa parte aqui, 1, nessa outra aqui, ó, 2, e nessa outra aqui, ó, 3. Então, ele tomou 3 das 4 partes possíveis. Tranquilo? Fácil, né? Se ele tomou 3 das 4, significa que sobrou uma parte. A parte que sobrou é essa que eu vou colocar aqui em azul, ó. Essa última parte aqui do leite no copo sobrou. Sobrou quantas partes? 1 de 4. Então, tá bem aqui, ó. Sobrou 1 de 4. Perceba que essas frações aqui são frações que a gente chama de frações complementares. Por quê? Quando eu somar essas duas frações, vai dar igual ao inteiro 1. Tudo bem? Agora depois que a gente visualizou essa situação, vamos responder algumas perguntas que tem aí no seu livro, que diz o seguinte, ó, em qual dos copos há maior quantidade de leite? No copo em que ele tomou ou no copo em que sobrou? Veja, gente, ele tomou uma quantidade maior de leite do que sobrou. Então, eu vou colocar como resposta aqui, ó, para essa pergunta, em qual dos copos há maior quantidade de leite? Eu vou colocar no copo em que ele tomou. Em que ele tomou. Tudo bem? Você anota isso aí no seu livro. A outra pergunta é assim, o que as frações têm em comum? Eu olho para essas frações e percebo que é fácil comparar essas frações. Por quê? Porque elas têm o mesmo denominador, gente. Quando tem o mesmo denominador, fica mais fácil de você comparar. Porque se os denominadores são iguais, eu comparo pelos numeradores. Então, o que as frações têm em comum?
o mesmo denominador. Certo? Aí agora veja, ele pergunta no item C, explique como podemos comparar essas frações. Se os denominadores são iguais, gente, eu só posso comparar as frações olhando para os numeradores. Então, analisando os numeradores. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro tipo de comparação de fração. Quando eu tenho denominadores iguais, eu comparo apenas os numeradores, tudo bem? Vamos agora para um segundo caso, uma segunda situação, onde nós teremos denominadores diferentes e numeradores iguais. Vamos lá então. Certo, galerinha? Então vamos continuar agora com as comparações de frações, só que agora eu vou apresentar uma outra situação para você que está na continuidade do seu material didático entre a página 14 e a página 15. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. O que aparece no seu livro é esta situação aqui, ó. Uma professora passou uma tarefa para casa e até o momento Marcela fez 1/8 da tarefa, tá? O Rogério fez 1/4 das atividades e o Augusto fez a metade, né? 1/2 delas. A pergunta é, quem fez mais? Quem fez mais foi a Marcela? Foi o Rogério ou foi o Augusto? Então, bora colocar aqui. Marcela, Rogério e Augusto. Para a gente entender e poder realizar com clareza a comparação entre essas frações, coloquei já aqui a representação dessa figura como se ela representasse toda a sua atividade. Tudo bem? Veja que a Marcela, ela fez 1/8. Então, vou colocar bem aqui, ó. 1/8. Esse 8 é o nosso denominador. Não vamos esquecer que o denominador indica para a gente a quantidade de vezes em que o todo foi repartido. No caso aqui está 8, então significa que esse todo foi repartido em 8 pedaços. Tudo bem? Vamos entender aqui como é que fica? Vamos dividir aqui então em 8 partes, né? Então vamos ver aqui como a gente pode separar isso. Se a Marcela fez 1/8 dessa tarefa, nós sabemos que 8 é a quantidade de vezes que o inteiro foi repartido. Então, significa que a tarefa nós vamos dividir ela em 8 partes. Bora dividir aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou pegar, passar um traço bem aqui, ó. E vou dividir aqui. 2, 4, 6, 8. Tem aí a minha figura dividida em 8 partes. Só que a Marcela fez uma das 8. Então vou pintar aqui a parte que ela fez. Ó. Ela fez uma parte das 8 que ela poderia. Tá aqui, ó. Tranquilo? Agora vamos ver o caso do Rogério. O Rogério fez 1/4. 1/4 tá aqui a minha fração, ó. 1/4. O 4 é o denominador. Se o 4 é o denominador, significa que eu vou dividir esse inteiro em 4 partes. Está aqui a divisão, bem mais simples, por sinal. E dessas 4 partes, o Rogério fez quantas? O Rogério fez uma. Então, fica fácil eu fazer esse tipo de analogia aqui, ó. O Rogério fez 1/4, né? E por último o Augusto. Gente, o Augusto fez 1/2, né? Meio. Fez a metade das atividades. Então, eu vou pegar aqui o meu retângulo, dividir aqui ao meio e percebo
que o Rogério fez isso aqui, ó. Olha a quantidade do Rogério. Se eu fizer uma analogia, eu vou perceber agora o seguinte. Na situação anterior do copo de leite, nós fizemos a comparação das frações olhando para o denominador. Agora eu percebo que os denominadores são diferentes. Então eu devo olhar para quem, se os numeradores são iguais? Olha o detalhe. Quando eu olho para as figuras, eu noto claramente que quem mais fez os exercícios foi o Augusto. Então eu posso comparar da seguinte maneira. Quando os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, a maior fração será aquela que vai ter o menor denominador. Então vamos lá, escrever isso aqui. A maior fração é aquela que apresenta o menor denominador. Tudo bem? Então, veja, a maior fração é para quem apresenta o menor denominador. Isso para a situação em que eu tenho numeradores iguais. Tudo bem, gente? Então, esse foi o nosso segundo caso de comparação das frações. Agora eu vou fazer o terceiro caso, que é quando os denominadores e os numeradores forem completamente diferentes. Daí a importância da gente falar de frações equivalentes. E no final eu faço um resumão para você de toda essa ideia de comparação de frações. Tudo bem? Vamos ao terceiro caso então, galera. Certo, galerinha? Então agora nós vamos apresentar a terceira e última situação em que nós podemos comparar frações. A situação problema que a gente apresenta para você está lá na página 15 do teu material didático. Tá aqui ela. Vamos acompanhar. Diz o seguinte: João é produtor de horta. Atualmente ele tem 1/4 de sua horta com tomates, 5 dozeavos com cenouras e 1/3 com alface. Gente, é complicado eu saber qual é a área que ocupa, né, cada uma dessas culturas. Como é que eu vou comparar isso? Por quê? Eu vou colocar aqui primeiro a ideia do... o primeiro é com tomate. Então, eu vou colocar aqui tomate. O outro é com cenoura. E o outro é com alface. Vamos colocar as frações aqui. As frações para o tomate é 1/4. A fração para a cenoura é 5 dozeavos. Certo? E para o alface é 1/3. Tranquilo, gente? Agora note o seguinte. Eu observo e vejo que nós estamos diante de frações com denominadores diferentes e também tem numeradores diferentes aí. Quando isso ocorrer, eu tenho que procurar frações equivalentes em que eu possa igualar os denominadores. Vejam só. Essa fração aqui, 1/4, vamos pegar uma fração equivalente a ela. Ou seja, equivalente é quando eu multiplico por o mesmo número em cima e embaixo, para que a gente possa comparar. Veja, o maior denominador aqui é o 12. Então vamos tentar igualar ele. Veja só, qual é o número que multiplicado por 4 dá 12, né? O 3? Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. Quando eu multiplicar por 3, no caso dos tomates vai ficar 3 dozeavos. Agora eu já tenho duas frações com o mesmo denominador, porque no caso das cenouras vai ficar aqui, ó, 5 dozeavos. Percebe que agora eu já tenho denominadores iguais, já fica mais fácil de comparar. Mas ainda tem o caso do alface ali. Vamos analisar com calma?
Ele diz ali que o alface é 1/3. Gente, qual é o número que eu devo multiplicar 1/3 para que fique com o denominador 12? Então é 4, né, gente? Então vou multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo, para obter essa fração equivalente. 1 vezes 4 vai dar o próprio 4, ó. E 3 vezes 4 vai dar o 12. Então, agora perceba que, como eu tenho o mesmo denominador, ficou mais fácil de eu comparar. Qual é a cultura que ocupa a maior área? Com certeza, gente, é a cultura da cenoura. Depois vem o alface e, por último, o tomate. Se eu colocar, por exemplo, essas frações em ordem crescente, ficaria assim, ó. A primeira seria 3/12, que é menor que 4/12, que é menor que 5/12. Tudo bem? Então, traduzindo, seria o quê? Seria exatamente: a lavoura de tomate é menor que a lavoura de alface, que por sua vez é menor que a lavoura de cenoura. Então, eu acabei de apresentar o terceiro e último tipo. Então, nós temos 3 maneiras de comparar as frações. Eu posso comparar olhando só para os denominadores, quando eles forem iguais. Eu posso comparar olhando apenas para os numeradores, quando eles forem iguais, e aí a maior fração vai ser para o menor denominador. E eu posso comparar frações com denominadores diferentes, desde que eu encontre as frações equivalentes para que eu possa olhar apenas para o denominador. Tudo bem, gente? Então, essa é a dica. Faça os exercícios que estão na página seguinte, para que você possa criar um pouco mais de habilidade com essas comparações de frações. Tudo bem? Na próxima aula, nós já vamos falar de frações decimais. Tudo bem, gente? Forte abraço, galerinha, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.